Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 22 de março, véspera do Dia Nacional de Mobilização. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, reforçamos a importância de todas e todos irem às ruas neste sábado, dia 23. Falamos sobre o editorial do jornal Página 13, que lembra os 60 anos do golpe militar de 1974. Escutamos a companheira Elisa Guaraná, do Renova Andes, que faz um informe da realização do 42º Congresso do Andes Sindicato Nacional. E ouvimos ainda o companheiro Ian Ribeiro, que fez um informe sobre a sua participação no Festival Mundial das Juventudes. E pessoal, começamos a edição de hoje do podcast, lembrando que amanhã, sábado, dia 23, em diversas cidades do país, está convocado pela Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, movimentos sociais, sindicais, populares, partidos de esquerda no nosso país, um Dia Nacional de Mobilização. Como nós já comentamos isso em edições anteriores do podcast, bem como nosso programa Antivírus, é fundamental que nós façamos uma grande demonstração de força. Se de fato a avaliação é de que é preciso corrigir os rumos do governo Lula e ajudar para que ele tenha êxito em implementar um programa ainda mais à esquerda, para isso é preciso colocar muita gente na rua e iniciar um ciclo de mobilizações que perdure ao longo de todo o ano e contribua, inclusive, para um melhor desempenho eleitoral dos partidos de esquerda, em especial do PT, neste ano 2024. Até lá, muita coisa ainda vai acontecer, mas esse dia 23 de março é muito, mas muito importante. Nós já tivemos o 8 de março, temos agora o dia 23, e temos ainda pela frente outras datas muito importantes, como, por exemplo, o 31 de março, 1º de abril, data dos 60 anos do golpe de 64, novas mobilizações no mês de abril, em especial abril de lutas, historicamente realizado pelo Movimento Sem Terra, e, muito em breve, o 1º de abril, dia de luta da classe trabalhadora. Que nós tenhamos neste dia 23 de março, grandes, fortes e importantes mobilizações em todo o país. E quem nos acompanha aqui no podcast todo o país pode agora saber onde vai ter ato nas capitais do país. Em Aracaju, o ato vai ser realizado na saída da porta da Décio, a partir das 7 da manhã. Em Boa Vista, na Praça Germano Sampaio. Em Belém, na Escadinha do Cais, às 9 horas. Em BH, na Praça Afonso Arinos, também às 9 horas. Em Brasília, na Funarte, às 16. Em Campo Grande, na Praça do Rádio, às 9. Em Curitiba, na Praça Santos Andrade, até a Boca Maldita, às 9 horas. Em Florianópolis, o ato vai ser nessa sexta, com a concentração em frente à Catedral e início agora à tarde, às 16 horas. Em Fortaleza, na Praça do Ferreira, às 8h30. Em Goiânia, na Praça Cívica, Setor Central, às 14. Em João Pessoa, na Praça da Lagoa, às 15 horas. Em Osasco, São Paulo, no Calçadão, em frente ao shopping, às 13. Em Porto Alegre, no Largo Glênio Pérez, com caminhada até a usina do gasômetro, às 15 horas. Em Porto Velho, na Praça Marechal Rondon, às 17h30. No Recife, na Praça do Derby, às 10 da manhã. No Rio de Janeiro, na Rua Uruguaiana, com a Avenida Presidente Vargas, às 10 da manhã. Em Salvador, no Largo do Pelourinho, às 15. Em São Luís, na Praça Deodoro, às 9. Em São Paulo, no Largo São Francisco, em frente à Faculdade de Direito da USP, no centro, às 15 horas. E em Vitória, Praça Vermelha, às 9 da manhã. E quem mais nos escuta, se conseguir, é muito importante que na sua cidade também seja marcada por um dia de mobilizações e organização da classe trabalhadora. E pessoal, dito isso, comento agora o editorial do jornal Página 13 deste mês de março, que está disponível no site pagina13.org.br e que recomendo que quem puder acesse e ajude a divulgar. O editorial diz o seguinte: não esquecer, não perdoar, não temer. O golpe militar de 31 de março e 1º de abril de 64
foi a resposta dada pela classe dominante brasileira contra um governo progressista encabeçado pelo presidente João Goulart, do Partido Trabalhista Brasileiro. O golpe militar de 64, como todo golpe exitoso, não foi obra apenas das Forças Armadas. Os militares foram o braço armado do grande empresariado, do latifúndio e dos capitais estrangeiros. Muitas das empresas envolvidas no golpe, ou que cresceram durante o período da ditadura, seguem atuantes, as Organizações Globo, por exemplo. O que veio depois do golpe foi uma ditadura militar, que durou até 1985, causando imensos prejuízos para a maioria do povo brasileiro. Se o governo João Goulart tivesse tido êxito nas reformas de base, o Brasil seria outro, mais democrático, mais igualitário, mais soberano, mais desenvolvido. A ditadura terminou, do ponto de vista formal, em 85. Desde então e até hoje, nenhum golpista foi punido, nenhum ditador foi julgado, assim como seguem impunes os que, obedecendo ordens do alto comando das Forças Armadas e dos presidentes ditadores, prenderam, torturaram, mataram e desapareceram com os cadáveres dos verdadeiros patriotas. A impunidade contribuiu para que, entre 2016 e 2022, as Forças Armadas voltassem a contribuir para o golpe contra Dilma Rousseff, para a prisão e interdição eleitoral de Lula, para a eleição para o governo Jair Bolsonaro. Não se tratou apenas da ação de indivíduos, mas sim de toda a instituição. Por tudo isso, a passagem de mais um aniversário do infame golpe militar de 64 deve servir de mote a uma reflexão profunda da esquerda brasileira, particularmente do nosso Partido dos Trabalhadores, sobre a questão militar no Brasil. Não podemos acreditar na falácia de que os generais de hoje, e mesmo aqueles que comandaram as Forças Armadas nos mandatos anteriores do companheiro Lula e da companheira Dilma Rousseff, não têm laços com a ditadura militar, por supostamente não estarem diretamente envolvidos com as atrocidades cometidas no período 64-85, quando eram jovens oficiais. É preciso compreender que as Forças Armadas, na sua atual configuração, representam um grave fator de instabilidade política e uma permanente ameaça à agenda de urgentes transformações econômicas e institucionais que o PT considera essenciais para enfrentar a crise brasileira. Agenda essa que, em 2022, levou mais de 60 milhões de brasileiros e brasileiros a elegerem Lula, mais uma vez, presidente da República. Por essa razão, é preciso enfrentar o tema sem vacilações, tanto na elaboração partidária como por meio de medidas de governo, abrindo caminho para que a sociedade brasileira possa, enfim, livrar-se da tutela militar e contribuindo, desse modo, para que se avance minimamente em direção a uma democracia real que vá além do direito ao voto a cada 2 anos e que seja capaz de combater a gigantesca, despudorada concentração de renda, poder e riqueza e assim superar a imensa desigualdade social. Será difícil? Haverá resistências, revide, sabotagem? Obviamente sim. Afinal de contas, as instituições militares são braços armados da hegemonia burguesa e oligárquica existente na sociedade brasileira. Mas, para que nunca mais, ou que não se repita jamais, não sejam frágeis palavras de ordem, neste aniversário de 60 anos do golpe militar, não devemos esquecer a questão militar debaixo do tapete. O enfrentamento da questão militar no âmbito do governo federal envolve, em primeiro lugar, a continuidade e aprofundamento das investigações da autoria intelectual e material da fracassada tentativa de golpe contra o governo federal em 8 de janeiro de 2023, bem como a devida punição dos responsáveis, além dos remanejamentos necessários nos comandos das forças e das unidades militares e quaisquer outras medidas e adaptações institucionais pertinentes. Envolve também medidas estruturais de médio e longo prazo, capazes de democratizar as corporações, por exemplo, a mudança das grades curriculares das escolas militares e a democratização da gestão escolar, a desmilitarização das polícias militares, as PMs, e a desvinculação de Exército e PMs, a alteração do artigo 142 da Constituição Federal, que prevê o Instituto da Garantia da Lei e da Ordem, GLO, para vedar a participação dos militares em atividades políticas. Envolve ainda
medidas destinadas à punição criminal dos autores das atrocidades praticadas pela ditadura militar, torturas, assassinatos, ocultamento de restos mortais e outros crimes. A localização dos corpos de desaparecidos políticos, a abertura dos arquivos militares, ao pedido de perdão das Forças Armadas à sociedade brasileira e a outras ações relacionadas à reparação de crimes e fraudes cometidos pela ditadura militar ou por seus agentes e aos envolvidos os devidos esclarecimentos à população. A questão militar é estratégica. Não haverá sequer liberdades democráticas no Brasil, muito menos uma democracia, enquanto persistir a tutela militar sobre a sociedade civil, enquanto a tortura não for definitivamente banida, enquanto as PMs tiverem licença para matar, razão pela qual devemos incluir a questão militar entre os itens prioritários da ação do PT e exortar o governo, companheiro Lula, a tomar medidas imediatas nesse sentido, cumprindo integralmente as recomendações feitas ao Estado brasileiro pelo relatório final da Comissão Nacional da Verdade, apresentado à presidenta Dilma Rousseff em 2014. Remoer? Nunca. Agir, agir e agir. Ditadura? Nunca mais. Direção Nacional da Tendência Petista, a articulação de esquerda. Pessoal, esse foi o editorial do jornal Página 13, desse mês de março de 2024. Reforço o pedido de quem acompanha nossas publicações e redes, acesse o site pagina13.org.br e ajude a divulgar o conjunto do nosso jornal. E dito isso, a gente vai escutar agora a companheira Elisa Guaraná, presidenta da Associação Docente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que faz um informe sobre a realização do 42º Congresso do ANDE, Sindicato Nacional, que ocorreu no finalzinho do mês de fevereiro, começo desse mês de março, e os seus desdobramentos, que implicam, inclusive, na convocação de greves em diversas universidades em todo o país. É a companheira Elisa que a gente escuta a partir de agora. Oi, Patrick. Muito obrigada por esse convite. Elisa Guaraná, presidente da Associação Docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, venho aqui falar, compartilhar impressões sobre o 42º Congresso Nacional do ANDE Sindicato Nacional, que aconteceu de 26 de fevereiro a 1º de março, em Fortaleza. Nesse congresso, nós tivemos uma participação importante desse campo chamado Renova Andes, que é um campo de oposição à diretoria e vem se colocando já há bastante tempo. Já foram 3 chapas de oposição à atual diretoria, sempre com uma votação bastante expressiva, batendo mais de 40%. E no Congresso não foi diferente. Nós tivemos uma presença bastante importante nesse Congresso. Avaliamos nas nossas plenárias durante o Congresso que houve uma mudança importante, aí, quase uma autocrítica de parte da direção do ANDE sobre uma questão muito importante que nós denunciamos há bastante tempo, que é o isolacionismo do ANDE e sua não participação em espaços fundamentais de articulação em defesa da educação pública, como o Fórum Nacional Popular de Educação, que se formou durante o golpe, do Michel Temer, com a sociedade, inicialmente com a sociedade civil, que foi retirada do Fórum Nacional de Educação, do qual o ANDE também já não participava. Não só não participamos do Fórum Nacional Popular de Educação, não participamos da Conferência Nacional Popular de Educação, que foi realizada por esse fórum, como também o ANDE não participou das conferências municipais, estaduais e, finalmente, da Conferência Nacional de Educação. Nós não participamos da elaboração do Plano Nacional Decenal de Educação. Então, agora, durante esse congresso, houve uma percepção, ao que parece, muita pressão, muita cobrança da ausência do ANDE e a preocupação de como é que nós vamos nos engajar como sindicato, docentes no ensino superior, técnico e tecnológico, na defesa do Plano Nacional de Educação, que vai agora para o Congresso. Com isso, foi tirada a posição de que em julho nós decidiremos no nosso conselho, que é o CONAD, a participação no Fórum Nacional de Educação a ser deliberado nas associações docentes até lá. Outro tema que não foi na mesma direção de análise e de movimentação, na nossa opinião, que se distanciasse de uma linha mais isolacionista, foi o tema da greve. A diretoria tinha uma proposta de manter um processo de unificação, de mobilização, com os servidores públicos federais em torno do FONASEF, o Fórum Nacional dos Servidores Públicos Federais. No meio do Congresso, no momento do debate, a direção abandona essa sua posição
e nós fizemos essa defesa, né, de que fosse essa a proposta. O Renova defendeu essa posição, que seria a antiga posição da diretoria. A diretoria migra para uma posição de greve da educação e um campo ainda mais, né, de oposição numa linha mais dura, propõe e ganha a posição de uma greve do Andes, né? Que significa isso? Significa imediata consulta às associações docentes sobre a possibilidade de entrada ou não na greve. Nós teremos essas rodadas na próxima semana. Nós fizemos uma defesa contrária a isso. A nossa defesa apontou temas, né, pontos centrais que eram: nós não temos mobilização nem aderência da base do nosso movimento sindical para deflagrar uma greve agora. Há uma leitura bastante razoável e coerente de que este não é o momento, por várias questões, dentre elas o início do semestre, a preocupação enorme com a evasão escolar hoje dentro das universidades, né? Uma evasão dos estudantes. Então, deflagrar uma greve que tende à desocupação da universidade é fortalecer o esvaziamento da universidade, não como um espaço de luta, mas como um espaço vazio. A gente não conseguir construir isso de forma mais orgânica e paulatina nos levará a uma situação de fragilidade, inclusive nas negociações. Essa foi a nossa avaliação. Obviamente não somos contra em nenhum sentido da greve, né, como método de luta, sempre defendemos esse método quando necessário, mas há um grande estranhamento da base do movimento, como que o Andes não propôs com tanta rapidez e facilidade esse tipo de movimentação ainda na época do Bolsonaro, e agora, né, praticamente seria seu único instrumento de pressão, né? Quais outros instrumentos o Antissindicato Nacional está utilizando como forma de pressão? Por fim, um outro tema que esquentou muito o debate, curiosamente, é a proposta que nós, da Associação Docente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, apontamos, que era demandar que as reuniões de setor do Andes, que acontecem em Brasília com muita frequência, mas as reuniões dos grupos de trabalho do Andes fossem híbridas. Isso não só não foi aceito, foi amplamente rechaçado como se fosse algo esdrúxulo, como se fosse algo contra a classe trabalhadora. Então nós temos problemas realmente como um movimento sindical muito descolado, mas muito descolado da realidade do cotidiano dos nossos professores. Nós não somos defensores de uma universidade digital, esvaziada, online, mas nós somos defensores de se utilizar de forma estratégica formas de tecnologia que nos permitam que aqueles que estão mais distantes, aqueles que têm menos recurso, efetivamente possam participar. Que aqueles que são e aquelas que são cuidadoras e cuidadores possam participar dos espaços nacionais do Andes. Fomos derrotados, né? Voltaremos a esse tema. E semana que vem, rodadas de greve. Vamos ver o que vai acontecer e eu volto para contar. Obrigada, viu? Valeu, Elisa. Obrigado, companheira. Já fica o convite para que daqui a algumas edições você possa retornar para falar como é que está a situação do movimento grevista que está acontecendo já há algumas semanas em todo o país. E, gente, vamos ouvir agora o companheiro Ian Ribeiro. Há cerca de pouco mais de uma semana, o companheiro Ian fez parte de uma delegação de jovens, inclusive petistas, que participaram do Festival Mundial Internacional da Juventude que ocorreu na Rússia. É um festival que ocorre com alguma frequência, com um pequeno intervalo de anos. O Ian compôs a delegação e, quando ainda estava lá, nos enviou um informe de como ele estava enxergando, acompanhando o que estava achando da realização do festival esse ano. É o Ian que a gente escuta a partir de agora. Olá, ouvintes do podcast. Eu me chamo Ian Ribeiro, faço parte da Direção Nacional da Juventude do PT e da Coordenação Nacional da JAI. Entre dias 1 e 7 de março, aconteceu na cidade de Sochi, na Rússia, o Festival Mundial da Juventude, que é herdeiro do antigo Festival da Juventude, realizado pela União Soviética. O festival teve como intuito promover a integração de jovens dos mais diversos lugares do mundo. Ao todo, participaram 180 países. Neste quesito, tenho que destacar a integração entre os países do antigo segundo e terceiro mundo, com um destaque em especial para a integração e troca que aconteceu durante o festival entre as juventudes do país do BRICS. Mas também não são só pontos positivos que eu tenho que destacar aqui. Tenho que destacar também uma grande mancha nesse festival, que foi a repressão que aconteceu por parte dos russos com as delegações dos mais diversos países que estavam se manifestando em prol da Palestina.
chegaram a apresentar que não poderíamos andar com adesivos, que não poderíamos fazer manifestações durante o festival, não poderíamos ter gritos de ordem em defesa da Palestina, coisa que todas as delegações que estavam nessa mobilização, que eram principalmente as delegações do Brasil, as latino-americanas, as dos países árabes, se colocaram contrários a isso e continuaram suas manifestações, fazendo uma marcha muito bonita em conjunto com todos os países, entoando o canto de Free Palestina. Também é necessário, sim, que nós tenhamos um diálogo sobre o que foi esse festival em si. Por parte dos russos, se apresentava uma imensa propaganda para Putin, com uma toada anti-imperialista, mas com um processo muito conservador. É nítido hoje que a Rússia não é mais a Rússia da antiga União Soviética, não é a herdeira daquele processo, de fato. Muitas das condições positivas que a Rússia tem vêm desse processo da União Soviética, mas hoje o governo é um aliado estratégico para um mundo multipolar, mas tem muitas contradições internas, especialmente sobre as questões dos direitos LGBTs, entre outras diversas questões, como a sua grande aliança com o conservadorismo da Igreja Ortodoxa. Então, precisamos muito destacar sobre isso. O festival não foi marcado por uma reunião e integração de jovens para construir os caminhos do socialismo no mundo, mas sim uma reunião de integração em pensar uma outra lógica frente ao imperialismo, mas sem dar esse norte socialista, que é o que é mais necessário, que nós precisamos buscar fortalecer em outros processos, em outros espaços, que seja construindo em conjunto dessa juventude do mundo um processo socialista, internacionalista de sociedade. Valeu, Ian. Obrigado, companheiro. E, pessoal, quero terminar essa edição do podcast de hoje falando que essa foi uma semana muito importante, mas que chama muito a atenção pelo fato de que a Justiça tratou de 2 assuntos de ampla repercussão envolvendo 2 conhecidíssimos jogadores de futebol. Estou falando aqui do Daniel Alves e estou falando do Robinho. Como muitas e muitos devem ter acompanhado, o Robinho, em 2013, foi condenado por um estupro coletivo na Itália. Ele teve a sua condenação em última instância em 2022, na Itália, só que ele não estava mais lá, estava no Brasil, e a justiça italiana pediu que o Robinho cumprisse a pena de prisão de 9 anos aqui. E essa semana, no dia 20, na quarta-feira, o STJ decidiu, pela primeira vez, a partir de uma decisão baseada na Lei de Imigração de 2017, que sim, o Robinho deve cumprir a pena de prisão aqui no Brasil. E além do Robinho, o Daniel Alves, também é acusado de estupro, nesse caso realizado na Espanha, também teve a confirmação da sua prisão. Só que nos 2 casos chamou muito a atenção o fato de que, no caso do Daniel Alves, o estabelecimento de uma fiança, de 1 milhão de euros para a sua liberdade provisória. Por outro lado, aqui no Brasil, a possibilidade do Robinho conseguir algum tipo de também liberdade provisória. Para discutir esse assunto e as suas implicações na próxima edição, qual que é a sua relação, inclusive com a política e com o ambiente político que nós temos vivido no país e como podemos perceber, não só aqui, mas em muitos outros lugares do mundo. A gente se reencontra para discutir esse e outros assuntos na próxima sexta-feira. Até lá, espero que nesse sábado, muitas e muitos de nós nos encontremos nas ruas do país fazendo uma grande mobilização e daqui a uma semana, no dia 31, também com atos de denúncia sobre os 60 anos do golpe militar. Para que nunca se esqueça, justiça aos nossos lutadores, saudações petistas e até mais.